Iremos resolver a questão 1.50 do Irodov. Ela fala que tem um sistema aqui consistindo de duas pequenas esferas de massa M1 e M2 que está interconectadas para uma mola leve. Vamos fazer esse desenho aqui. Então nós temos aqui um sisteminha aqui de interconectados por uma mola, tá? No instante de t igual a zero, no tempo igual a 0 segundos, é dado duas velocidades iniciais v1 e v2. Por exemplo, uma para cá, que ele não fala, mas diz que tem duas velocidades aqui iniciais. Tá, eu troquei aqui o sinal da nomenclatura, calma aí. Então, como a gente não sabe aqui para onde que está essa direção dessas velocidades, a gente vai tratar elas como vetores até o final, tá? E após encontrar um resultado, a gente pode trocar para o que a gente quiser, né? A gente pode fazer depois um teste também. E esse sistema aqui, ele começa a se mover no plano gravitacional uniforme da Terra. Então significa que esse sistema pode estar a uma certa altura aqui do chão, qualquer que seja, e ele vai estar sempre sendo influenciado pela gravidade aqui, de uma maneira uniforme. Então não importa o local que ele está da Terra, a gravidade vai ser igual, tá? Ele pede para desprezar a resistência do ar e encontrar uma função do tempo do momento total do sistema. E o vetor posição do centro de massa em relação à posição inicial do centro. Tá? Então, vamos simplificar esse desenho aqui, por exemplo, colocar só uma corda aqui. Então, nós temos a massa M1, a massa M2. Inicialmente, a gente tem esse sistema aqui. Então, por exemplo, o centro de massa ele pode estar nessa posição. A gente teria então o centro de massa, R, que seria dado por M1 R1, né? Mais M2 R2, dividido pela soma dessas massas. Esse aqui seria a nossa posição inicial do centro de massa, tá? Então R0 aqui, né? Se a gente derivar isso aqui em relação ao tempo, se tomar isso aqui a derivada de R0 em relação ao tempo, no caso da derivada de vetores, a gente deriva as coordenadas de cada dos vetorzinhos, tá? Então R1 aqui, ele pode ser um vetor x, y e z. A gente deriva cada coordenada em relação ao tempo, tá? Então aqui no fim isso aqui vira uma velocidade, nos dois vira uma velocidade, então vira velocidade m1 v1 mais m2 v2, que são as duas velocidades iniciais. Então essa daqui seria a nossa velocidade do centro de massa, que eu vou especificar com um string aqui, a velocidade zero inicial do centro de massa, tá? Então nós temos isso daqui, no tempo igual a zero no caso, ó. T igual a 0 segundos, ele tem essa velocidade inicial aqui, certo? Como que a gente vai resolver isso aqui? O momento total de um sistema, né? Então o momento total ele pode ser dado como a soma dos momentos M1V1 mais M2V2. Então a gente pode somar os dois momentos individualmente, ou pode tomar o momento utilizando o centro de massa, tá? Então isso aqui é igual, certo? Aqui, só para ficar melhor, vamos colocar um zero aqui, né? Um zero é a velocidade inicial, isso aqui, tá? Como ele está agindo sobre o efeito da gravidade, aqui não é V1 não, aqui é V1 normal, quer dizer. A gente tem uma força da gravidade que é agindo, né? Então essa velocidade que vai mudar em relação à gravidade. Então aqui a gente pode tomar duas abordagens, né? A gente pode tomar uma abordagem de separar esses dois carinhas aqui, ó, como M2 com a velocidade V, que é M1, desculpa, V01, e a outra bolinha aqui, ó, M2 com a velocidade V02 aqui, com uma direção aqui, uma direção que vai ser dada, né? Aqui só foi para concretizar o que a gente está fazendo, tá? Então a gente teria a gravidade agindo sobre essas duas velocidades, então a gente teria um V1 aqui que mudaria segundo a equação de velocidade, né? Tratando tudo isso aqui como vetor, né? O V2, como ele não é especial, ele também segue a mesma
o mesmo movimento, né? As mesmas leis. A gente teria essas duas velocidades aqui, mudando em relação ao efeito da aceleração da gravidade. Então a gente pode mudar aqui e encontrar. Ou a gente pode fazer diferente e utilizar a velocidade do centro de massa, tá? Então, nesse centro de massa aqui a gente teria uma força peso, né? Um Mzão aqui, tá? G agindo sobre o centro de massa. Nesse centro de massa é como se toda a massa estivesse ali, né? Então a gente teria o Mzão e a aceleração aqui do centro de massa. As forças externas que agem sobre esse sistema aqui é apenas a gravidade, que é a força externa. Observe que fazendo isso, a gente vê que a mola não vai fazer nenhuma diferença nesse sistema aqui, tá? Tanto porque a gente pode tomar isso aqui como centro de massa, então os efeitos da mola, que as duas forças que gera da mola, sempre tem uma força contrária igual. Então essas duas se anulam, tá? Como o sistema é tudo isso daqui, vira tudo isso. Então essas forças que viram forças internas, tá? E daí não faz diferença elas. Então a gente pode fingir que só está sendo ligada por um cordão ou coisa do tipo, que não vai mudar em nada, tá? E aí a gente pode observar como movimento de centro de massa, que simplifica as coisas, né? Então a gente teria que um peso agindo sobre aquele centro de massa. Então a aceleração do centro de massa será dada pela gravidade, tá? E aí a gente pode integrar essa aceleração aqui em relação ao tempo, e a gente acharia algo parecido, mas não igual. A gente teria g v0, gt, tá? Mais uma constante c aqui, que seria um vetor no caso, né? Isso daqui seria a nossa velocidade inicial. Mas a velocidade do quê? A gente está falando do centro de massa, né? Isso aqui é a velocidade do centro de massa. Então seria essa velocidade inicial aqui do centro de massa, ó, seria todo esse termo aqui. Que eu vou colocar só como V0, tá? No centro de massa. Um asterisco aqui. Portanto, esse momento em relação ao tempo aqui vira M1 mais M2. Vamos distribuir isso aqui já, ó. Então essa expressão aqui, né, multiplicado isso aqui, GT mais M1 mais M2, e aqui seria o V0 asterisco, né? Mas vamos colocar já direto essa expressão aqui, ó. Então a gente observa que a gente tem esse termo aqui cancelando embaixo, né? Ó, tá. E fica M1 V1 mais M2 V2, tá? Zero, né? Aqui faltou um zerinho, né? Calma aí. Zero aqui, zero aqui, zero aqui, zero aqui, né? Porque são as posições iniciais. Portanto, o momento total em relação ao tempo vai ser... Eu vou colocar esse M1 mais M2 como Mzão, tá? Como a gente já tinha definido ali na nomenclatura. Acho que a gente nem definiu, né? Mas eu já tinha colocado aqui. Vamos definir ali em cima rapidinho. Então, MGT... Então, o Mzão é M1 mais M2, mas aí a gente vai definir isso aqui como um momento zero, porque olha só, é o momento inicial, então aqui é V0, que eu esqueci de novo, calma aí, V0. Então, é o momento inicial da partícula 1, da esfera 1, e o momento inicial da esfera 2. Ó, e a soma aqui a gente vai definir como um P0, isso aqui é um vetor, né? Olha só, soma de vetores aqui. E vamos definir aqui o P0 como M1 V01 M2 V02. Aqui a gente tem o que foi pedido. Olha só, encontramos aqui então em função do momento, em função do tempo aqui, tá? Porque o resto é tudo constante, ó. G é constante, M é constante e P0 é constante. O G é constante por causa disso daqui, né? Plano gravitacional uniforme da Terra, certo? E também seria possível de resolver isso aqui utilizando a ideia inicial de tomar os dois individualmente, tá? Que é fazendo isso daqui.
Então o V1 e o V2 vai mudar a direção e esse módulo dele nessa equação aqui que foi dada, tá? Essa equação vetorial. E a gente pode só trocar aqui e desenvolver que vai dar a mesma coisa, tem que ser a mesma coisa, né? Certo. Mas não vou fazer isso aqui, é só mudar ali, tá? E no final, essa mola aqui não vai mudar nada, tá? Porque vira uma força interna ali. O momento total do sistema e o vetor posição do seu centro de massa. A gente pode definir aqui, integrando isso daqui de novo, tá? Que a gente tem o trenzinho aqui que não é quer, né? A gente pode fazer isso. Vamos fazer assim? Então dt aqui, ó, fica gt quadrado por 2, tá? Mais v0 t mais uma constante c aqui também, né? É só uma ideia inversa da derivada, né? E isso daqui é um vetor também. A constante c seria a nossa posição inicial do centro de massa, né? Então, a gente tem aqui, ó, gt ao quadrado sobre 2 mais v0 t mais r0 vetorzinho. Isso aqui é igual ao r do centro de massa que eu coloco no asterisco. Só que, olha só, ele quer a relação, ele quer esse vetor de posição do centro de massa em relação à posição inicial do centro, relativo a essa posição. Então, essa posição que ele quer é esse cara aqui, né? A relação aqui do centro de massa o vetor posição do centro de massa em relação ao centro de massa inicial. Então ele é dado simplesmente por essa equação aqui, o que a gente quer, né? Mais V0 t. E daí, a partir daqui, é só trocar ali o V0, né? O que a gente já tem aqui, ó. E aí a gente troca ali que a gente tem esse vetor posição. Então tá aqui. E observe que é bem parecido, né, com a equação do movimento normal, que é como deveria ser. Então nós temos aqui as duas coisas que o exercício pediu. Uma questãozinha bem interessante.